Fala aí, ridólogos do meu mundão, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre a música O Sonhador, composta e cantada pelo artista gospel Sérgio Lopes. Mas antes eu gostaria de lembrá-los para assistirem o vídeo que saiu na terça-feira, que fala justamente sobre esse sonhador, que é José do Egito. Nesse vídeo, publicado na terça, vocês terão a oportunidade de compreender a história dele, como conta a Sagrada Escritura na Bíblia. E também eu quero deixar avisado que quinta-feira à noite nós, eu e o seminarista Diogo Nunes, mais conhecido como meu cunhado, faremos uma live para falar um pouco sobre José do Egito dentro de 2 filmes. Falaremos um pouco sobre curiosidades, falaremos um pouco sobre a vida de José expressada dentro dessas 2 produções cinematográficas, falando também um pouco de contexto histórico e outras questões. Vou deixar o link do vídeo da terça aqui no card, também link na descrição também. Vou deixar o link para a live aqui na descrição para que vocês possam aguardar e estar conosco na quinta à noite, acompanhando um pouco mais sobre a vida de José do Egito dentro dessas 2 produções cinematográficas. Tudo certo? Outra coisa que eu gostaria de lembrar a vocês é que vocês se inscrevessem no canal, curtissem, comentassem, compartilhassem as nossas publicações, de modo que o canal possa alcançar mais pessoas e assim mais pessoas possam refletir e pensar juntamente conosco sobre esse ambiente cultural expresso nas artes em geral, literatura, música, filmes e tantas outras coisas, tá bom? Falando sobre o vídeo, é necessário pontuarmos algumas coisas. Antes de entrarmos especificamente na análise da música, é necessário falarmos sobre o artista que a cantou e a compôs, Sérgio Lopes. Sobre ele, nós temos a pontuar que ele nasceu em Campina Grande, na Paraíba, estado localizado na região nordeste do Brasil, e desde muito cedo ele descobriu esse talento para a composição, para a música, pois aos 12 anos de idade ele se depara com esse talento e começa a compor algumas músicas. Só que músicas que não necessariamente ele colocaria uma gravadora e lançaria, mas músicas que ele colocaria consigo mesmo e faria essas publicações primárias, digamos assim. E as informações que nós iremos trazer da sua biografia e da sua discografia também, nós pegamos no site oficial do artista Sérgio Lopes, também vou colocar na descrição para que vocês possam acompanhar a carreira dele e assim prestigiá-lo. Uma outra coisa também que eu vou colocar aqui no card, também na descrição, é a análise que fizemos sobre uma de suas músicas, O Rei e o Ladrão. Beleza? Então, falando sobre a sua vida, voltando a pontuar essas questões de sua biografia, é necessário perceber também que ele utilizou nessa combinação esses elementos que caracterizam 3 dias depois, caracterizam a sua assinatura. Por exemplo, ele gosta de compor suas músicas utilizando combinações aleatórias de notas e avaliando a sonoridade harmônica do acorde, ou seja, é como uma composição que vai muito pelo ouvido. Se ele ouvir e o som ficar muito bom, então ele vai dando andamento à música em si, aos elementos característicos à música. Então, uma dessas músicas que foi composta dessa forma é a música Lamento de Israel. E olha só a curiosidade. Ela foi composta com arpejo dedilhado de 4 cordas, com a pressão de uma nota, com um dos dedos da mão em cada mudança do acorde. Olha só a composição, olha só a genialidade e a característica de assinatura que o Sérgio Lopes tem na composição das suas músicas. É bem interessante isso, né? Uma outra coisa também que podemos pontuar sobre a sua biografia é a sua dedicação à música evangélica, que começou no ano de 1982, quando ele se muda para o Rio de Janeiro. 3 anos depois, em 1985, ele ingressa no grupo Altos Louvores. E no grupo Altos Louvores, algumas músicas são compostas em músicas de relativo sucesso, entre elas a música Anseios
e também a música Altos Louvores, que é a música que dá nome ao grupo. Então, o Sérgio ele permanece de 85 até 88. Em 88 ele sai do grupo para se dedicar ao estudo do direito. Só que um ano depois, em 89, ele retorna para gravar as músicas. Ele é recontratado pela Line Records, gravadora, para que ele pudesse fazer a publicação e continuasse em carreira solo. E assim ele continua até os dias de hoje. Sobre a música, O Sonhador é a música que está contida num álbum lançado em 1999, o álbum A Fé. Essa música, O Sonhador, é a 7ª faixa. E dentro desse álbum, A Fé, uma das músicas que causou muita repercussão e muito sucesso é a música Centurião Romano, porque essa música é uma regravação da canção Agora Posso Crer. E qual é o elemento marcante dessa música? Com essa música, o Sérgio Lopes ganhou o primeiro lugar no Festival Nacional de Música Sacra, realizado em 1986 no Teatro Vila Lobos, em Copacabana. E por isso, esse álbum, A Fé, é um álbum que dá um relativo sucesso ao Sérgio Lopes. E a música O Sonhador, ela, além de ser a 7ª faixa que está dentro desse álbum, A Fé, é uma música que conta uma linda história. Conta a história de José. Conta como se José estivesse conversando com os seus irmãos. Pois a análise que nós faremos dessa música é sobre essa conversa, esse diálogo que José faz com seus irmãos. É um diálogo fictício, justamente apontando elementos ocorridos na biografia de José. Relembra vocês que, se quiserem compreender sobre a vida de José, assistam um vídeo lançado na terça-feira em nosso canal. Sobre a música, vamos à análise. Como posso eu mudar um sonho? Também não almejo nenhum trono. Esta noite eu vi perante mim a lua e o sol, e 11 estrelas se curvando a mim. Essa música ela não traz muitas rimas, ela não traz uma terminação semelhante com uma música Rei Lagrão trazia. Já é uma música mais prosaica, em que a combinação é muito pelo ouvido e pela combinação das palavras. Então, por isso, é necessário entender que esse elemento das rimas não aparece aqui com tanta frequência quanto em outras músicas do Sérgio Lopes, entre elas a música O Rei e o Lagrão. Então, sobre essa primeira parte, nós temos um apontamento aqui que vai no capítulo 37 do livro de Gênesis, quando José ele tem mais amor por parte de seu pai Jacó do que seus 10 irmãos mais velhos, pois José era o primogênito da mulher amada de Jacó, Raquel, e também José foi colocado em uma posição de primogenitura por causa das falhas que os outros irmãos mais velhos vinham cometendo e que causavam decepções a Jacó. Então, José é colocado em um posto acima de seus outros irmãos. E, por isso, a relação de José com seus 10 irmãos mais velhos é uma relação muito difícil, pois eles o odiavam e já não podiam falar com ele pacificamente, conforme nos registra o versículo 4 do capítulo 37. E esse ódio dos irmãos de José para com ele aumenta cada vez mais com os sonhos que José tem, pois José tem um primeiro sonho em que os feixes de seus irmãos se curvam ao feixe dele, que é uma forma de dizer que seus irmãos seriam servos de José, se curvariam, prestariam reverência a ele, algo que faz com que os seus irmãos o odeiem ainda mais. Só que José tem um segundo sonho, e esse sonho que é registrado aqui é o sonho em que 11 estrelas, novamente fazendo referência aos seus 11 irmãos, o sol e a lua, fazendo referência ao seu pai e sua mãe, se curvariam e se prostrariam perante José. José seria colocado em uma posição de destaque em sua família. E isso é algo que incomodou seu pai Jacó. Seu pai Jacó o repreende quando José conta esse sonho. E, além disso, os irmãos o odeiam mais e mais por conta desse sonho. É uma coisa bem impactante isso. E por conta desse ódio, José conta
na música que o Sérgio Lopes compôs: vós sois meus irmãos a quem eu amo, peço não me façam nenhum dano. Temos em comum um mesmo Pai, o mesmo Deus. Eu me daria em sacrifício por amor de vós. Ou seja, José, ele, apesar do ódio dos irmãos, ele diz que ele ama os irmãos. Ele diz que ele não necessariamente quer provocar inveja, ódio aos irmãos. Ele só contou o sonho por contar, necessariamente. Não com o sentido de se achar alguém arrogante, alguém metido, mas José reconhecia o seu próprio lugar na família. O lugar dele como o irmão mais novo, pois geralmente quem se colocava em destaque, quem era o destaque entre os filhos, era o filho primogênito, o filho mais velho. Normalmente, examinando a história, seria Rúben, o filho mais velho, primogênito de Lia, outra das esposas de Jacó. Em nossa terra o sol não deixa o campo florescer, e o trigo no celeiro já começa a faltar. Aqui nós temos uma referência ao fato de que lá em Canaã e também no Egito começou primeiro 7 anos de fartura, em que a terra produziu com muita abundância, mas seguidos aos 7 anos de fartura vieram 7 anos de fome, em que as pessoas passavam fome. Só que José, antes dos 7 anos de fartura, ele propõe uma solução ao faraó, de que 1/5 daquilo que foi colhido nos 7 anos de fartura seria guardado para os 7 anos de fome. E é tanta coisa que foi produzida que José acaba armazenando, juntamente com os funcionários do Egito, muitíssimo alimento para os 7 anos de fome. E uma outra coisa também que aparece aqui na música é o seguinte: esqueçam o que falei dos sonhos que contei. Aqui já temos uma rima aqui. Falei e contei, uma rima pobre. Por quê? Nós temos 2 verbos, os dois na primeira pessoa do singular, no passado. O eu seria o sujeito do verbo, ou seja, o sujeito aqui ele está oculto. E aqui ele faz a referência justamente a esse período de fome, referência ao fato também de que, irmãos, calma, esqueça um pouco o que eu disse, um pouco dos sonhos que eu contei. Eu preciso o rebanho apacentar. E aí também conta aqui que, mais se algum de vós tiver que a vida oferecer, ser humilhado, escravo e lançado em prisões. A minha vida está nas mãos do Deus de Israel, a vida de um pequeno sonhador. São fatos que ocorreram ao longo da vida de José. José foi vendido como escravo pelos demais irmãos. José é colocado em uma posição de destaque na casa de Potifar, homem para qual José foi vendido. Só que José perde esse posto porque ele sofre uma falsa acusação por parte da esposa de Potifar. E com isso José é lançado na prisão. E mesmo passando pelas piores humilhações, José ele cria a soberania do Deus de Israel, como ele aponta aqui: a minha vida está nas mãos do Deus de Israel. A vida de um pequeno sonhador, um sonhador que nem se daria conta de como Deus trabalharia na vida dele e de como Deus realizaria o cumprimento desses sonhos. Pois a partir de Gênesis 42 em diante, os sonhos se realizam. Os irmãos de José, a família de José, ela presta reverência a José, pois José é colocado em um posto de segundo homem no Egito. E o Egito na época era o maior império do mundo, era o país mais forte, é o que os Estados Unidos é hoje no mundo. Então José é colocado em uma posição de altíssimo destaque, onde só o faraó estava acima dele. Então, sobre a música, nós percebemos que é uma tentativa de José, primeiramente, se conciliar com os irmãos, só que ele fala que o ato dele ter sido vendido como escravo, o fato dele ter passado por tudo que ele passou, foi uma forma dele futuramente se sacrificar sua liberdade para que a sua família, nos 7 anos de fome, ela fosse guardada, ela fosse protegida, ela tivesse o que se comer e como sustentar o gado nesse período de privação. Então, por isso, José ele se sacrifica em nome de sua família. É uma forma do
do Sérgio Lopes colocar José em uma posição de destaque, uma posição de soberania. Então, com a narrativa da história de José, nós aprendemos que nem sempre, às vezes, aquilo que nos acontece pode determinar o nosso fim. Pode acontecer que, às vezes, isso seja uma preparação para algo maior que está por chegar. Beleza? Essa foi a nossa reflexão sobre a música O Sonhador. Eu espero que vocês possam ouvi-la, possam apreciar o trabalho não só dela, mas também de outras músicas compostas pelo Sérgio Lopes. Vocês possam também assistir o vídeo Rei Lagrão. Já avisei que vou deixar no card, vou deixar aqui na descrição o vídeo que fiz a análise. E para mais insights como esse, siga o Vida de Leitor aqui no YouTube, link na descrição, link no card também, para que vocês possam se inscrever no canal. E curtam, comentem, compartilhem, falem sobre o ponto de vista de vocês em relação a essa música. E desde já eu desejo um grande abraço e aguardo vocês quinta-feira à noite para que nós possamos falar sobre José dentro dos cinemas. Tchau, tchau!